Bom, pessoal, vamos a mais alguns comandos do nosso AutoCAD em 2D. Vamos aos comandos Mirror, Rotate, Array, o comando Offset e, por fim, o comando Extend. Vou começar aqui utilizando o comando Polygon para poder construir a figura que nós vamos utilizar nos demais comandos. O comando Polygon, utilizado para a construção de polígonos. Clique aqui embaixo. POL já é o atalho dele, tá? Se você quiser escrever o nome do comando todo, Polygon com Y. Dá um Enter, ele vai te pedir para entrar com o número de lados do teu polígono. Se eu quiser construir um hexágono, digito 6 lados e pergunta onde é o centro desse polígono, clico em qualquer ponto que eu quiser. Ele vai me pedir agora para entrar com uma opção que vai auxiliar aqui na dimensão final do meu polígono. Essa opção, ela te pede para escolher entre um polígono inscrito ou um polígono circunscrito em um determinado círculo. Tá? Vamos construir um polígono inscrito, id inscrito. E por fim, especifica aqui o raio do polígono. Vamos construir um polígono sextavado com um raio de 20. Ok? Perfeito. Eu vou construir um círculo. Traçar uma referência para encontrar o centro do polígono. E agora um círculo, o ponto médio dessa linha com o mesmo raio, para que vocês vejam que o nosso polígono ficou inscrito num círculo com raio de 20. Tá? Beleza. Eu vou construir agora cópias múltiplas desse meu polígono. Tá? Cópias múltiplas dessa figura. Eu já mostrei a vocês o comando que eu utilizo para construir uma pequena quantidade de cópias, né? Comando copy. E se eu quiser construir aqui uma matriz de cópias, uma matriz aqui com 50 linhas e 60 colunas só de cópias desse objeto, será que vou ter que entrar com copy e sair copiando de um por um? É claro que não. O comando que nós vamos utilizar aqui, pessoal, é o comando array, A-R-R-A-Y. Quando você entra com o comando array, te pede para selecionar os objetos, você seleciona os objetos que você quer copiar e confirma. Beleza. Quando você confirma, ele vai te perguntar qual tipo de array que você quer. Se você quer o array retangular, tá? O array retangular é o que vai construir para você uma matriz de cópias. Uma matriz disposta em linhas e colunas de cópias, tá? E temos aqui, ó, o array polar. O array polar, ele vai construir cópias e vai dispô-las ao redor de um determinado ponto. Vai dispor de forma circular, de forma radial essas duas cópias, tá? E por fim temos aqui o path. Esse path significa caminho. Para construir as minhas cópias utilizando a opção path, eu teria que construir um caminho prévio aqui, pode ser linha, raio, chanfro, seja lá o que for. Depois seleciono o objeto que eu quero e mando essas cópias serem dispostas ao longo desse caminho. Nós não vamos ver esse path aqui, tá? Vamos ver só o retangular e o polar. Ok, vamos começar com o retangular. A letra que está em destaque é o R. Então vamos lá, teclo R e dou um Enter. Uma particularidade dessa versão do AutoCAD é que ao especificar, ao escolher a opção retangular dentro do array, ele te pergunta qual a direção, tá? Qual o sentido que você quer que as suas cópias fiquem dispostas. Nesse caso aqui, pessoal, você vai esticar o cursor do mouse para o lado que você quiser gerar essas cópias e vai apertar o botão esquerdo do mouse 2 vezes. Tá? Não esqueçam, se não fizerem isso, não vão conseguir construir as cópias. Aperta uma vez e aperta a segunda vez. Quando apertar a segunda vez, vai aparecer essas setinhas azuis aqui, ó, esse quadradinho e essas setinhas azuis dentro do objeto que você está copiando. Ok? Agora sim, nós vamos para a configuração da quantidade de colunas e quantidade de linhas que nós queremos aqui nas nossas cópias. Vamos lá embaixo. Vamos ver aqui as opções. Aqui embaixo eu tenho a opção colunas. Aqui ela, columns. A letra em destaque é o C. Teclo C
Então, Enter. E agora ele me pede para entrar com o número de colunas. Vou construir aqui 30 colunas. Confirmo. Ele me pede agora para especificar a distância entre essas colunas. Como eu construí aqui um polígono com raio de 20, então o diâmetro está dando 40, eu vou deixar aqui a distância entre as cópias de 60, tá? Que aí vai ficar 20 de distância de uma para a outra. Então, especificar a distância entre as colunas, vamos colocar aqui 60 e confirmo. Beleza. Configuramos a quantidade de colunas e a distância que nós queremos entre elas. Vamos agora para a opção linhas, né? Ou filas. Essa é a opção Rows, aqui embaixo, ó, do lado de colunas, tá? Rows, R-O-W-S. A letra em destaque é o R. Pressiona o R. E, da mesma forma que a opção colunas, ele me pede para especificar o número de linhas, né? De filas, rows, tá? Vamos construir aqui 20. Dá um Enter. Também, da mesma forma que a opção colunas, ele me pede para especificar a distância entre essas linhas, a distância entre essas filas. Vamos colocar 60. Se eu colocar um valor positivo, as linhas vão ficar para cima. Se eu colocar um valor negativo, menos 60, as linhas vão ficar para baixo. Vamos colocar 60. Confirma. Ok. Ele me pede agora, pergunta se eu quero construir as minhas cópias e dispô-las com algum ângulo, com alguma inclinação. Não, eu não quero. Então, vou sair do comando. Pressionar ESC. Sair do comando. Professor, cadê? Não estou enxergando essa quantidade de cópias, não. É claro, a gente vai ter que dar um zoom, vai ter que afastar aí nossa visualização para poder enxergar tudo. Z de zoom, o atalho do comando zoom. Agora vamos na opção Extends, como nós vimos nas aulas anteriores. Add Extends. Não esqueça que o Zoom Extends, ele enquadra tudo que está desenhado na maior área útil possível. O que nós criamos? Criamos cópias dispostas em 30 colunas e 20 linhas. Vamos ver. Pressiono o Enter para confirmar o Zoom Extends. E aqui estão nossas cópias. 30 linhas, distância entre as linhas de 60. 30 colunas, distância entre as colunas, 60 também. Vamos lá para a visualização anterior. Z de Zoom, P de Previous. Ok? Voltamos para a figura anterior. Então, comando array. Eu vou repetir aqui rapidinho para vocês, de forma mais dinâmica. Primeiro eu expliquei, agora eu vou executar o comando como vocês devem executar. Ctrl Z para desfazer, Ctrl Z novamente, voltamos para a figura original. O comando é o array, ARR-AY. Confirma, ele me pede para selecionar os objetos. Seleciono os dois, confirma a seleção, vai me perguntar qual é a opção, eu vou na opção retangular, R de retangular, vou ter que clicar 2 vezes para o lado que eu quiser construir minhas cópias, 2 vezes, não esqueçam, primeira vez, segunda vez, setinha azul no centro da figura, agora vamos configurar a quantidade de colunas, C de columns, vamos construir agora 50 colunas. Distância entre essas colunas agora vai ser menor. Vamos botar aqui 50 de distância. Confirma. Vamos lá embaixo na opção Rows, R de Rows. Número de linhas ou número de filas. Vamos colocar aqui 30 filas. Confirma. Distância entre elas. Vamos colocar 50 também. Confirma. Algum ângulo? Não. Então vou sair do comando. ESC. Vamos enxergar a nossa matriz de cópias. Z de Zoom, Add Extends. Só que agora com 50 colunas e 30 linhas. É isso. Esse é o array retangular. Dando continuidade ao array, vamos partir para o array polar. A diferença do array polar para o array retangular, como eu já falei, é que o array retangular ele vai criar uma matriz de cópias. E o array polar vai criar cópias e distribuir ao redor de um determinado ponto. Distribuir de forma circular. Vamos voltar. Ctrl Z para voltar lá para o nosso primeiro polígono. Vamos zoom real time. Afastar aqui um pouquinho. E vou construir uma linha
para me mostrar onde é que vai ser o centro de distribuição do meu array polar. Essa linha vai servir de referência para que vocês se norteiem. Construir uma linha aqui para baixo com 100. Ok? Vamos novamente para o array, só que agora na opção polar. O atalho do comando array são as teclas AR. Teclou AR, deu um Enter, ele já vai para o array. Vou selecionar as duas figuras, confirmo a seleção pressionando Enter. Aqui na opção retangular, path ou polar, eu vou escolher o polar. Cuidado, eu não vou só pressionar a tecla P. Se eu pressionar a tecla P, o AutoCAD não vai saber se é a opção polar ou se é a opção path. Tem que ser o PO. Notem que as duas letras estão maiúsculas. PO de polar, Enter. Vamos lá. As opções agora são completamente diferentes das opções do array retangular. Ele me pede agora para especificar o ponto central do meu array. O ponto central do meu array vai ser na extremidade inferior da linha vertical que eu acabei de criar. Mostre onde é o ponto central. Clique no botão esquerdo. Jogo o cursor do mouse lá para fora. Tá? Não deixe o cursor do mouse perto do centro, porque às vezes ele não gera as cópias. Para evitar que isso aconteça, tire o cursor do mouse de perto do centro aí de distribuição. Vamos lá para a opção. Vamos para a linha de comando. Entre com o número de itens. Vamos criar aqui 12 cópias. Confirma. E por último ele me pede para especificar o ângulo de distribuição. Se eu quero construir cópias e distribuir ao redor de todo um círculo, vamos entrar com 360 graus. Confirma. E temos aqui o nosso conjunto de cópias dispostas de forma circular. Tá? Sai no ESC, Z de Zoom, Edge Extents. Muito simples, pessoal. Vamos voltar. Agora vamos construir uma quantidade menor de cópias, só que não vamos distribuí-las mais ao redor dos 360 graus. Distribuir só aí em 3/4 de círculo. Ctrl Z, voltei para a figura inicial. O comando é o array, atalho AR. Seleciono os objetos que eu quero copiar. Confirmo a seleção. PO de polar. Ponto central do array é a extremidade inferior dessa linha. Me pede o número de itens. Vamos construir aqui só 8. Não vamos para os 10 não. Vamos construir só 8 cópias. Confirma. E agora, quando ele me pede o ângulo de distribuição, como eu quero só 3/4 de círculo, vou informar aqui que são 270 graus. Confirma a seleção. E aqui estão. ESC para sair do comando. Z de Zoom, Edge Extents. Como essa linha não faz parte do meu desenho, era só uma referência para encontrar o centro de distribuição, eu apago do meu desenho. Ok? Muito simples. Vamos praticar agora. Ok, pessoal. Depois do array, vou mostrar aqui alguns comandos de adição, como o mirror e o rotate, tá? Vamos voltar para a figura inicial. Ctrl Z, desfazer, voltar lá para o primeira figura, tá? Vamos lá. Eu posso construir uma cópia espelhada disso aqui, tá? Essa cópia espelhada eu vou construir com o comando espelho. Esse comando espelho, esse termo espelho em inglês significa mirror. Eu vou apagar isso aqui, vou construir uma linha de referência do centro desse círculo, menor, uma linha com 60. E vou construir uma cópia dessa figura, só que invertida, uma cópia espelhada. Tá? Para isso eu preciso construir uma referência que vai ser a minha linha de espelho, minha linha do espelho. Tá? Beleza. Vamos lá, o comando é o mirror, M-I-R-R-O-R. Dá um Enter. Ele te pede para selecionar os objetos que você quer copiar.
Aqui estão eles. Confirma a seleção. E ele vai me pedir aqui embaixo para especificar o primeiro ponto da linha do espelho. O primeiro ponto é esse. E agora me pede para especificar o segundo ponto da linha do espelho. Está aqui o meu segundo ponto do espelho. Ok, mostrei qual era o meu espelho e ele me pergunta agora se eu quero apagar os objetos fonte. O objeto fonte são os originais. Eu posso construir a cópia espelhada e apagar os primeiros, mas eu não quero. Então vou lá na opção N de novo. Confirma. E aqui está. Construir a minha cópia espelhada. Perfeito? Muito simples, muito fácil de ser utilizado. Vamos voltar. Vamos construir agora duas cópias espelhadas. Ctrl Z. Eu aqui. Construir uma cópia normal com o comando Copy. Jogo aqui para o lado. A linha de espelho se mantém. Comando Mirror. O atalho é MI. Seleciono os objetos. Confirma a seleção. Primeiro ponto da linha do espelho. Segundo ponto da linha do espelho. Apagar os objetos fonte. Não. N de não. Confirma. Depois apago o meu espelho, que não faz parte do desenho. Construir as minhas cópias espelhadas, as cópias invertidas. Muito simples, muito útil esse comando. Vamos agora rotacionar esses objetos aqui, tá? Outro comando de edição bastante útil. O comando é o Rotate, R-O-T-A-T-E. Confirma, ele vai te pedir para selecionar o objeto. Selecionei o objeto que eu quero rotacionar. E ele me pede agora um ponto de referência, um base point, tá? Esse ponto de referência vai ser o ponto ao redor de onde a tua peça vai girar. Eu quero que ela gire ao redor desse ponto. Dou um clique e ele me pede agora para especificar o ângulo de rotação. Vamos botar 90. Giramos a nossa cópia a 90 graus. Vamos rotacionar esse outro aqui, embaixo. Ganhar um pouquinho. O comando é o Rotate. Confirmo. Seleciono o objeto. Ponto de referência vai ser esse aqui também. Só que agora eu quero que ele rotacione menos 45 graus. Menos 45 graus. Se eu colocar o valor positivo, ele gira no sentido anti-horário. Se eu colocar o valor negativo, ele gira no sentido horário. Vamos ver. Menos 45. E giramos o nosso conjunto selecionado 45 graus no sentido horário. Bom? Só para fixar, vamos girar essas duas cópias aqui, tomando por referência um ponto médio imaginário aqui. O comando é o Rotate. Seleciono os objetos. Confirma a seleção. Eu vou tentar acertar aqui um ponto médio entre as duas, tá? Cliquei aqui. Esse é o centro de rotação das peças. E por fim, defino um ângulo, são 90 graus. Ok? Giramos as nossas cópias. Comandos muito simples de serem utilizados e bastante úteis. Pessoal, vamos aprender agora a estender linhas, a esticar linhas. Quero esticar as linhas, essas linhas retas aqui. Essas minhas figuras já prontas, tá? Esse comando que eu vou mostrar a vocês, ele é muito parecido com o comando trim. Ele faz, na verdade, o contrário do que o comando trim faz. O comando trim ele corta as tuas entidades, as tuas linhas, a partir de um determinado limite. O comando extends, que é o que nós vamos ver agora, ele faz exatamente o contrário. Ele estica uma linha até um determinado limite. Você mostra qual é a linha que você quer esticar, diz até onde é que você quer que ela estique, e o comando faz isso para você. Vamos lá, vou criar aqui o meu limite, vou criar um segundo limite aqui para trás. O comando é o extend, E-X-T-E-N-D. Confirmo, ele vai me pedir para selecionar os objetos. Seleciono o objeto que eu quero esticar e seleciono o limite, até onde eu quero que ele estique. Depois de selecionar, pressiona o Enter para confirmar. Não esqueçam. Enter. E agora clico na extremidade que eu quero esticar. Estendi a minha linha. Vamos fazer agora com essa outra figura aqui embaixo.
Enter para voltar para o comando. Seleciono quem eu quero esticar e até onde eu quero que ela estique. O limite agora é esse aqui atrás. Confirmo apertando Enter. Clico na extremidade. E aqui está a minha linha esticada até onde eu pedi. Professor, é possível fazer isso com linhas inclinadas? Sim. Se o limite que você quer for interceptar a tua linha, é possível sim. É possível fazer isso com círculo, com arco, com raio. Comando Extend. Confirmo. Seleciono quem eu quero esticar e até onde eu quero esticar. Confirmo a seleção. Clico na extremidade. Ok? Vamos continuar esticando essa linha. Enter para voltar para o comando. Clico na linha que eu quero esticar e no limite. Confirmo. E aqui está ela. Professor, é possível esticar até a outra linha? É sim, porque ela vai interceptar. Volta para o comando pressionando Enter. A linha que eu quero esticar e o limite. Confirma. Clica na extremidade. Comando Extend.